A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para dar continuidade à nossa matéria Administração Eclesiástica aqui do curso básico do Seminário Teológico Rema. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza da igreja. Na primeira aula, eu falei aqui um pouquinho sobre a administração, os conceitos básicos, de administração, gestão e tudo mais. E hoje eu preciso falar sobre a natureza da igreja, por quê? Porque aqueles conceitos de administração, embora sejam excelentes, eles precisam estar adaptados à realidade da igreja. A igreja tem características especiais porque ela não é uma empresa, a igreja não é apenas uma instituição, não é uma ONG, mas ela tem características dela, da sua natureza, que a distingue de qualquer outra instituição do mundo. Então, por isso, os princípios utilizados na administração precisam estar de acordo com essa natureza. Então, vamos dar início? Na última aula, eu terminei falando sobre igreja-organismo e igreja-organização, lembra? Bom, para a gente poder finalizar esse assunto, entender esse funcionamento, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre igreja-organismo e igreja-organização. Essa conversa, organismo, organização, ela ainda gera muita briga, muito desentendimento no meio evangélico. Por quê? Porque você vai ter gente de um lado que acha que a igreja ela é somente espiritual. A igreja deve ser vista apenas como uma noiva imaculada que aguarda ansiosa pela vinda do noivo. A gente sabe que a igreja é a noiva imaculada de Cristo, que ela aguarda pela vinda do noivo. Mas ela não é somente isso. O problema é que um dirigente, um pastor, alguém que está à frente da igreja e que tem uma visão estritamente espiritual, ele acaba desconsiderando qualquer ensinamento, qualquer pensamento, qualquer valor que ele diga assim, olha, eu não consigo achar base bíblica para isso. Como ele não acha base bíblica, ele simplesmente ignora, ele simplesmente deixa de lado, não faz. Porque ele acha que não vai funcionar. Por quê? Porque para ele não tem base bíblica. Então ele desconsidera qualquer pensamento que ele considere errado. Só que tem o outro extremo. O outro extremo é aquele que considera a igreja de modo empresarial. Para esses supervalorizam pensamentos e valores seculares. Exageram na busca por resultados, visando quantidade e não qualidade. Então ele vai pegar todos os princípios, os ensinamentos, qualquer coisa que venha do mundo, do meio secular, e vai colocar acima de qualquer princípio bíblico. Se esse pensamento funciona com as igrejas, com as empresas, então ele também vai funcionar com as igrejas. Se as empresas conseguem crescer com isso, então as igrejas também vão crescer. A pessoa não está preocupada se esse crescimento vai ser qualitativo. O que importa é o quantitativo, é número de gente, é crente lá, é tirar foto, é fazer live mostrando, a igreja está abarrotada, a igreja está cheia. E aquele pessoal é crente de verdade? Isso é uma outra conversa. Então a gente vê que os dois lados estão errados, os dois lados estão exagerando. Tanto aquele que olha a igreja apenas com olhos espirituais, e deixa de lado qualquer pensamento secular que poderia contribuir, e aquele que só vê o secular e esquece da igreja espiritual. Então, essa é uma ideia equivocada de que a igreja-organismo é suficiente em si mesma. É errado. Embora entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui. A igreja de Cristo, a igreja-organismo, ela é suficiente por conta de Cristo. Cristo é que é a sua suficiência, é Cristo que a sustenta. Mas eu não estou falando do espiritual, estou falando do material. Então a igreja-organismo, aqui nesse mundo material, no mundo que vivemos, porque a igreja-organismo está inserida no nosso mundo, ela não é suficiente em si mesma. Ela precisa da igreja-organização. Por outro lado, a igreja-organização não é uma versão demoníaca e deturpada da igreja. Porque esses são os dois exageros. Um lado vai dizer a igreja é suficiente, o outro vai dizer, olha, a organização é demoníaca. Então, esses dois pensamentos estão errados. É interessante você ver que a Bíblia confirma isso. Lá em Atos 6,
houve um desentendimento, né? A igreja era novinha, os crentes tudo novo lá. E os crentes gregos estavam se desentendendo com os crentes hebreus. Por quê? Porque os gregos estavam entendendo que as suas viúvas não estavam sendo tão bem tratadas quanto as viúvas dos hebreus. E aí eles foram reclamar com os discípulos. Ou seja, olha, a igreja, o organismo não está funcionando muito bem aqui não. Está precisando de uma organização. Aí o que os discípulos fazem? Olha o texto. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Se o texto acabasse aqui, estaria condenada a ideia de igreja de organização. Ele falou, não é certo, não é razoável a gente deixar aquilo que é espiritual por aquilo que é material. Só que o texto não para, o texto continua. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Observe, ele diz que a organização, no caso aqui, o cuidar das mesas, o servir as mesas, o cuidar das viúvas, o ver se está tudo funcionando, é um importante negócio. E ele diz que isso é uma questão tão séria que não é qualquer um que pode cuidar. Tem que ser homem de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, é o princípio que eu estou apresentando aqui. Para poder cuidar da igreja, a organização, para poder utilizar princípios seculares, eles precisam estar moldados à palavra. Tem que ser crente cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação. Ok? Então você vê que a própria Bíblia dá para a gente margem para entender que a igreja organização e a igreja organismo andam juntas. Quando há esse desentendimento, quando há ou ao lado é só espiritual ou é só material, isso prejudica o crescimento da igreja. O que é a igreja organismo, afinal de contas? Desculpe. A igreja organismo é, de um modo geral, a igreja espiritual. Ou seja, é a igreja como Deus vê. Nela estão incluídos todos os salvos de toda raça, tribo e nação de todos os tempos. Tá, geral juntinho. Todo mundo lá. Todo mundo que aceitou Jesus, que viveu durante todo o período da igreja e todos os salvos antes do período da igreja, lá de Israel e tudo mais, todos estão reunidos debaixo do guarda-chuva da igreja organismo. Então, são pessoas de todos os tempos, de toda a raça, de toda a tribo, de toda a nação. Por isso, é chamada de igreja invisível. Um versículo, né, que mostra bem isso é Apocalipse 7:9, né? Eu gosto muito desse versículo. Essa semana ele falou muito comigo. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube em que mostrava pessoas de vários países cantando Amazing Grace. É um vídeo lindo, 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 lindo. E automaticamente eu lembrei desse versículo, Apocalipse 7:9, que diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Essa é uma das visões, talvez uma das visões mais maravilhosas de todo o livro do Apocalipse, né? Porque mostra que a igreja triunfou. A igreja lutou e chegou lá. Ela cumpriu a sua missão. E gente de todo tipo, de toda cor, de toda raça, etnia, de todo jeito, está lá diante do trono. Então, essa é a característica da igreja. A igreja, organismo, ela é investida de autoridade pelo próprio Cristo. Olha o texto. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é o quê? Autoridade. Para quem ele deu essa autoridade? Ah, foi só para a igreja de Jerusalém, que aliás nem existia ainda quando ele disse isso? Não, foi para toda a igreja, para o organismo, para a igreja que viria a existir lá em Israel, mas também para a igreja que viria a existir em Antioquia, em toda a Ásia, Europa, a igreja que existe hoje em dia de um modo geral. Então você vê que a igreja, o organismo, tem autoridade de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu.
A igreja organismo, ela é revestida de poder para o cumprimento da sua missão. Olha o texto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é poder. Quem recebeu esse poder? Foi só a igreja naquele momento? Não. É toda a igreja, todos os tempos. Então a igreja organismo, ela é revestida de poder. Mas como é que a igreja organismo vai colocar em prática esse revestimento de poder e vai colocar em prática essa autoridade que ela recebeu? Por meio da igreja organização. E a igreja organização? A igreja organização é a igreja material. É tudo que a gente vê. É só o CNPJ? É o imóvel que ele ocupa? Não, é muito mais do que isso. A igreja é a igreja como o homem vê. Ela é composta por pessoas que professam sua fé em Cristo, muito embora nem todos sejam salvos. A gente sabe disso. A gente sabe que no meio do trigo sempre vai ter o joio. Onde? Somente na igreja organização. Porque a igreja organismo ela é composta apenas pelos salvos. Então o que eu disse? A igreja organismo ela recebeu a autoridade. E a igreja organização? É a igreja que manifesta o poder, pelo poder da oração, a autoridade dada por Cristo. Tudo que vocês ligados na terra será ligado no céu. Desligou na terra, desligado no céu. Como é que se faz isso? Oração. Quem é que ora? Eu e você. Nós que fazemos parte da igreja organização. Então, a autoridade do organismo é manifestada na organização. Da mesma forma, a igreja organização é a igreja que, revestida de poder, sai para cumprir a missão. Então, a igreja organismo recebe poder, mas quem cumpre a missão é a organização. Que missão é? É a missio ecclesia, missão da igreja. E qual é a missio ecclesia? É o cumprimento, é a proporcionar, é fazer com que aconteça a missio Dei. O que é missio Dei, Ivan? É a missão de Deus. Nossa, Deus tem uma missão? Deus tem uma missão. E essa missão é reconciliar o homem com Deus, com o Pai. Então, a igreja cumpre o seu propósito no momento em que ela, revestida do poder, ela sai para cumprir a sua missão. E é proporcionar o cumprimento da missão de Deus, o cumprimento da reconciliação de Deus com o homem. Ambas se completam. O organismo se manifesta por meio da organização. Foi o que eu disse. O poder e a autoridade do organismo é manifesto por meio da organização. E a organização só funciona por causa do organismo. Ou seja, sem Deus, sem o poder de Deus, sem a autoridade de Deus, a igreja é só uma ONG. Então, organismo, ele se utiliza da organização. A igreja organismo, ela está inserida na igreja organização e se manifesta por meio dela. E a igreja organização só tem sentido por causa da igreja organismo. No dia que a igreja organismo for arrebatada, a igreja organização vai ficar. E a igreja organização aqui, nesse caso aqui, vai ficar, é o prédio, é o CNPJ e todos aqueles crentes que professavam a fé em Cristo, mas que eram joio, não eram trigo. Beleza? Fechamos essa conversa organização e organismo? Show! Vamos continuar aqui então. Vamos falar agora do nome da igreja. Na verdade, não o nome da igreja, mas o nome igreja. Vamos lá. De onde vem esse nome igreja? No Novo Testamento você vai ver esse nome, toda vez que você vê igreja vai dar esse nome lá, eclésia. Você já ouviu esse nome? Eclésia significa assembleia, ajuntamento. Ela vem do verbo ekalen, que é ek, para fora, mas kalen, que é chamar. Daí a gente vem o termo que a gente já conhece, que você sabe que é chamados para fora. Esse conceito de chamados para fora ele não é nosso, não é do cristianismo. Ele é muito anterior a ele. Era a ideia de quando ia haver uma reunião com as pessoas da cidade, então alguém via e chamava as pessoas que estavam em casa para fora,
para que elas se reunissem em um ajuntamento, em uma assembleia. Então, ser chamado para fora é isso. Ei, vocês estão dentro de casa, vem para cá que tem reunião. Então, as pessoas saíam de casa, eram chamadas para fora de casa, e aí acontecia um ajuntamento, uma assembleia. Só que para nós, Igreja do Senhor, eclésia, ser chamado para fora é muito mais do que isso. Tem duas aplicações muito práticas do que é chamados para fora. Primeiro, nós somos chamados para fora, chamado para fora do mundo. O que diz lá em Romanos 12:2? E não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra ali, século, é a ideia de mundo. Século ali é aion, que é governo, século, era, é o mundo governado por Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então, Romanos 12:2, quando fala não se conforme com esse mundo, não se conforme com esse século, não se conforme com essa era, não se conforme com as características que Satanás governa esse mundo, com o pecado, com a maneira de ser pecaminosa. Então, ser chamado para fora é ser chamado do mundo governado por Satanás, do aion. Mas nós também somos chamados para fora, para o mundo. Marcos 16:15, que diz, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Esse mundo ali já não é aion, ali é cosmos, que é a criação de Deus. Então, quando a igreja é chamada para fora, para o mundo, para o cumprimento da sua missão, missio ecclesia, que é o cumprimento da missio Dei, reconciliar Deus com o homem. Então, quando esse conceito de chamado para fora de eclésia é chamado para fora do mundo, do sistema governado por Satanás, chamado para fora para o mundo, para apresentar a criação, Deus, apresentar a salvação para as demais pessoas. Ok? O que mais agora? A identidade da igreja. Que é aquilo que eu falei no começo. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando da natureza, das características da igreja. Então a igreja tem uma identidade. E um versículo que é fantástico, porque ele consegue, um único versículo está lá toda a identidade da igreja. Está ali o RG ali certinho, os números, tudo bonitinho. Olha o texto. 1 de Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o texto começa dizendo, o que vocês são? Vocês são geração eleita. O que é isso, Ivan? Significa que a igreja ela é eleita por Deus, escolhida por Deus. Só um detalhe, quando eu estou falando aqui de eleita, não tem nada que ver com a questão de calvinismo, nada disso, tá? A eleição que os nossos irmãos calvinistas creem é diferente disso que eu estou querendo dizer aqui, né? Elas vão na questão da eleição individual, do indivíduo ser eleito ou não, de não ter o livre-arbítrio. Nós cremos, pelo menos nós assembleanos, de um modo geral, pentecostais, cremos no livre-arbítrio e cremos que a igreja é eleita, não o indivíduo. A igreja foi eleita antes da fundação do mundo, foi escolhida por Deus. Então todo mundo que está inserido na igreja está eleito. Então a igreja é eleita. A igreja é escolhida. Só essa consciência de que nesse mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, Papai do Céu foi lá e escolheu você, já deveria ser suficiente para a gente levantar da cama todo dia agradecendo a Deus por tudo. Só por isso. A gente ir para a igreja e só agradecer. Porque, meu irmão, Deus te escolheu. No meio de tanta gente, Deus escolheu você. Você é a igreja do Senhor Jesus? Você é escolhido, você é a geração eleita. Essa é a primeira característica. O texto diz, antes de ler o texto, presta atenção, porque, deixa eu voltar aqui para você não ler o texto de mim. Deixa eu voltar. O que acontece? Essa escolha é um favor imerecido. Você não foi escolhido porque você é um cara legal, porque você é bacana, porque você, nossa, é cheiroso. Não! Você foi escolhido pela misericórdia de Deus. Isso é graça, é o dom gratuito de Deus. Nós não merecemos esse favor, mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Agora sim eu coloco o texto para a gente ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, pois vocês
são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 1, 4, 5, 8 e 9. Então você vê que a eleição da igreja é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não tem nada em nós para que Deus nos escolha. Ele simplesmente nos escolheu. A igreja é eleita. A igreja é escolhida por Deus. O que mais? A igreja também é sacerdócio real. Essa palavra sacerdote, né, essa função sacerdotal, era a função daquela pessoa que ligava o homem a Deus. Né? Ele oferecia o sacrifício em favor das pessoas. Ele era o intermediário entre Deus e os homens. Nós entendemos que o intermediário hoje entre Deus e o homem é Cristo. Somente ninguém chega ao Pai senão por intermédio de Cristo. Mas a igreja ela é o intermediário entre o homem e Cristo. É a igreja que vai levar Cristo aos homens. É a igreja que vai apresentar a salvação ao mundo. Então, quando a igreja é chamada de sacerdote, significa que nós somos os responsáveis por apresentar, por fazer essa ligação entre o mundo e Cristo, de sermos os intermediários, de intercedermos por eles, de orar por eles também. Então, essa é uma característica da igreja, mas não apenas um sacerdócio qualquer, porque existiam muitos tipos de sacerdote, mas nós somos o sacerdócio real. Por que real? Porque nós trabalhamos para o rei, em favor do seu reino. Ou seja, nós também fazemos parte da realeza. Então a igreja é sacerdócio real. O versículo que vai dizer isso é: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10 está falando de nós dois aí da igreja. É a gente mesmo, nós estamos juntos. Nós somos reino e sacerdotes. Que mais que nós somos? Que mais que a igreja é? A igreja é nação santa. A palavra ali para nação é ethos. E essa palavra ethos é a mesma que vai gerar a palavra etnia. E o que é etnia? Etnia nada mais é do que um grupo de pessoas que compartilham a mesma cultura, a mesma língua, uma só cultura, uma só língua, uma só história. Então eles se tornam uma etnia, eles se tornam uma nação, porque eles têm as mesmas características. Uma só língua, uma só cultura, uma só história. E nós, por que a igreja é chamada de nação? Porque nós também somos a etnia do céu. Como é que é isso, Ivan? Como é que nós temos essa etnia? O que nós temos que é comum, que é um para todos nós que nos caracteriza como nação? Olha o texto. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É lindo isso, Efésios 4, do 4 ao 6. Está dizendo que nós temos características que nos unem e são únicas. Uma etnia, lembra? É um grupo de pessoas, uma sociedade que compartilha uma história, que compartilha uma língua, que compartilha uma cultura. Nós compartilhamos um só Deus, um só batismo, uma só fé. Esse texto diz tudo isso. Nós somos a nação, nós somos a etnia santa. E é exatamente isso, não apenas uma etnia, mas uma etnia santa. E o que significa a palavra santa? Separado. Nós somos uma etnia separada das demais. Não separada no sentido de que a gente não pode se relacionar, não pode conversar, não pode ter negócio, amizade. Não, não é isso. Mas no sentido de que nós somos especiais para Deus. Nós não podemos, lembra que eu falei lá sobre sair do mundo? Ou seja, sair do mundo é se separar do mundo, do governo do pecado. Então, quando eu falo que nós somos separados, uma etnia separada, significa que nós não nos misturamos com o pecado. Não é com as pessoas em si, mas com o pecado, com o erro. Por isso, nós somos uma nação santa. O texto diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Então a igreja é a nação santa. Ela é chamada também de povo exclusivo de Deus. A igreja tem um dono.
E esse dono é Jesus. Para você ser dono de alguma coisa, né, você tem que ou ganhar ou comprar alguma coisa. Você ganhou ou comprou, você é dono daquela coisa ali. Jesus não ganhou a gente. Não foi uma rifa, não foi um paroímpa, não. Ele comprou a igreja. E não foi por ouro, prata, qualquer coisa perecível, mas ele comprou a igreja com preço de sangue na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo nos livrou da morte, nos fez morada do Espírito Santo. Significa que nós não nos pertencemos mais. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. O versículo diz: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Então você foi comprado. A igreja foi comprada por sangue precioso. A igreja é preciosa. Essa é a palavra. Aí você pensa assim: caraca, Ivan, ganhei meu dia. Sou geração eleita, sou sacerdócio real, sou nação santa, sou povo adquirido. Show de bola. Agora, e aí, o que eu faço agora? Acha que tudo isso não tem um porquê? Já dizia lá o bem, o do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Nós somos tudo isso. Nós somos geração eleita, somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem uma missão. Essa é uma característica da igreja. Nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, para cumprir a missão. A igreja foi eleita, passou por tudo isso, para quê? Para poder fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se nós não cumprirmos o nosso papel, nós deixamos de ser igreja. A igreja só é igreja porque ela cumpre a sua missão. Se nós não cumprirmos a nossa missão enquanto igreja, nós perdemos o sentido de ser igreja. E qual é a missão da igreja? Cumprir a Missio Dei. O que é Missio Dei, Ivan? Já falei. Missio Dei é reconciliar Deus com o homem. Então a nossa missão é cumprir a Missio Dei. É esse o nosso chamado. O versículo vai dizer: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Então, essa é o RG da igreja. É a característica da igreja. Por isso, por tudo isso que foi dito, é que a igreja ela é especial. É por isso que os conceitos seculares de administração, eles precisam ser adequados a essa realidade da igreja. Para a gente concluir, então, a igreja foi edificada por Cristo e é governada por Ele. A igreja é invisível, nela se reúnem os santos de todos os tempos. A igreja é visível, é movida pelo Espírito Santo, sustentada por sua graça e edificada por seus dons. A igreja é visível, ela é propagadora da reconciliação de Deus com os homens. A igreja está destinada ao relacionamento eterno com o seu noivo. Ou seja, a igreja é eleita, servidora, real, separada, preciosa e missionária. Está aí o DNA da Igreja de Cristo. Se você é a Igreja de Jesus, você se encaixa em tudo isso que foi dito. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido de proveito para você, um bom proveito para você. Semana que vem a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Fique com Deus. Até a próxima. Paz.